Graça e paz, irmãos, que o Senhor em toda a sua grandeza e bondade possa, nesse momento, tratar os nossos corações falando da forma mais profunda possível. E isso não é novidade, porque sempre Ele nos trata dessa forma aos nossos corações, à nossa mente, aos nossos sentimentos, entendendo que a bênção do Senhor, por meio da sua palavra, trata-nos na totalidade. E isso é maravilhoso quando percebemos que o poder da palavra de Deus é o que sustenta as nossas vidas, renova a nossa esperança, nos molda cada vez mais e nos capacita a uma vida de maior adoração e alegria na presença do Senhor. Que assim seja a bênção do Senhor diante da sua voz, por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses. Essa é a quarta exposição sobre o tema Orando com o Apóstolo Paulo. Domingo passado nós refletimos, na parte da manhã, na primeira oração do apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso. Na parte da noite, refletimos na segunda oração do apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso. Hoje, de manhã, o Senhor falou conosco, por meio do sermão do seminarista Davi, diante da oração do apóstolo Paulo a favor dos irmãos em Filipos, ou aos filipenses. E agora à noite nós vamos refletir nessa epístola maravilhosa, que é a epístola do apóstolo Paulo aos irmãos em Colossos. Convido-vos a se levantarem nesse momento. Capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12. Paulo ora pelos colossenses. Ora, por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Palavra do Senhor. Deus, obrigado pela tua palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela trata as nossas almas, o nosso coração, de uma maneira que nada mais pode tratar. A tua palavra nos aproxima de ti, ao mesmo tempo que revela a nossa fraqueza e a nossa total dependência do Senhor. Fala conosco nesse momento. Precisamos ouvir a sua voz no nosso coração. Precisamos da direção da tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. A epístola do apóstolo Paulo aos Colossos teve uma finalidade primorosa. Essa epístola, ela é cristocêntrica. O tratado do apóstolo Paulo é sobre a eficácia ou o poder da pessoa de Cristo e o poder da obra de Cristo. E isso é muito importante. Conhecer a obra de Cristo, que é a obra da salvação na cruz do Calvário, o amor de Deus revelado de forma tão real e profunda pelas nossas vidas, mas também conhecer o próprio Cristo. Houve um momento em que algumas discussões se levantaram entre os seguidores de Jesus e algumas pessoas
diziam o seguinte: ele é um grande profeta, ele é um grande homem, ele é uma pessoa maravilhosa, ele tem uma atenção especial para as mulheres, para o carente, para as crianças. Vejam, ele disse às crianças: deixem que as crianças venham até mim. Mas aí Jesus olhou para os discípulos próximos e perguntou para eles: e vocês? Quem dizeis que eu sou? E essa é uma pergunta que deve estar presente na minha vida. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus partindo do pressuposto bíblico e não conforme as minhas dependências, as minhas carências, as minhas inclinações? Quem é Jesus de acordo com o relato bíblico e o relato histórico bíblico? E esta é uma das respostas que Paulo deu à igreja em Colossos. Para entendermos melhor o texto que nós lemos, a igreja em Colossos certamente foi fundada por um discípulo do apóstolo Paulo chamado Epáfras. Epáfras certamente esteve durante algum tempo no ministério do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Em Éfeso, o apóstolo Paulo ficou 2 anos pastoreando, pregando e formando liderança. Então, Epáfras é um dos resultados desse ministério do apóstolo Paulo em Éfeso. Ainda no livro de Atos, a expressão é: e o evangelho de Cristo espalhou para toda a Ásia. Lembrando que Éfeso foi uma das capitais importantes da região da Ásia. Nesse espalhou, então, Epáfras se encontra nessa projeção do evangelho e inicia a igreja de Cristo na cidade de Colossos. A igreja cresceu e você pode, posteriormente, na sua casa, ler a primeira parte do primeiro capítulo, na qual o apóstolo Paulo engrandece a Deus por aquela igreja, dizendo: eu louvo a Deus e me alegro, porque vocês formam uma igreja saudável, alegre, que vive para Cristo e que cresce na presença de Jesus. Mas aquela igreja, assim como a maioria daquela época e como as igrejas de Cristo na atualidade, enfrentou grandes desafios. Principalmente os desafios de alguns hereges, de alguns falsos pregadores, de alguns falsos pastores, de alguns falsos líderes. A igreja então passou a enfrentar 2 crises muito severas. A primeira, uma mistura de religiosidade, o sincretismo religioso. Então, Jesus foi a salvação, Jesus é importante, mas Jesus precisava de alguns complementos para que a obra de Deus fosse completa na vida daquelas pessoas. E esta é uma pregação muito perigosa. E isso é muito parecido com aquilo que nós vivemos no mundo evangélico brasileiro, em que nós temos igrejas evangélicas que estão unidas tão claramente e tão fortemente com religiões de origem africanas. Você percebe em alguns cultos de algumas igrejas evangélicas elementos utilizados nos cultos de origem africana. Nós temos algo muito próximo à realidade que aquela igreja viveu, que são exatamente os elementos judaicos inseridos em muitas igrejas nos dias atuais. Você tem o Templo de Salomão. Qual a finalidade do Templo de Salomão nos dias atuais? Você tem o uso do zofar em alguns cultos evangélicos, que são aquelas cornetas
feitas com chifres muito parecidos aos berrantes que eles usam no meio dos cultos. Então, esse é o sincretismo. É fazer com que um culto de adoração a Deus necessite de outros elementos, de outras culturas religiosas. Enquanto Paulo adverte, na maioria das suas cartas, que não existe mais isto, que é um único culto, e que esse culto é para o único Deus, e ele deve ser oferecido em espírito e em verdade. O outro problema que aquela igreja enfrentou, e que nós enfrentamos nos dias atuais, é exatamente a identidade de Cristo. Para muitos, a carta de Paulo aos Colossos, ou aos Colossenses, é uma continuidade ou uma redução da carta à igreja aos Efésios, mas não é. Mesmo que nós vejamos nelas muitas questões bem parecidas, a carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso é uma carta que trabalha eclesiologia, a vida da igreja, como a igreja cresce, como a igreja vive, como a igreja se desenvolve, como a igreja deve amar, como a igreja deve buscar a Deus e qual o princípio de Deus para a igreja. A carta aos Colossos é uma carta cristocêntrica, ou seja, ele vai focalizar unicamente na pessoa e na obra de Cristo. E por que ele fez isso? Porque não diferente dos nossos dias, naquela época as pessoas criavam as suas próprias identidades a respeito de Cristo Jesus. E aí eu volto a fazer a pergunta que eu fiz no começo: quem é Jesus para você? Hoje em dia, para muitos, Jesus foi um homem maravilhoso que viveu entre nós. Para outros, Jesus foi um homem que defendeu a causa social e lutou contra a desigualdade social. Para outros, Jesus foi um grande filósofo que caminhou entre a humanidade. Para outros, Jesus foi um homem que se preocupou com as enfermidades físicas das pessoas. E esses valores não estão equivocados quanto à história bíblica. O grande problema é quando nós reduzimos a pessoa de Cristo Jesus somente em uma esfera que tem a ver com aquilo que é condizente a mim, que interessa para mim. Então eu crio um Jesus segundo a minha perspectiva, segundo o meu interesse. E esse foi um segundo grande problema que aquela igreja estava enfrentando. Isso fez com que Epáfras encontrasse grande dificuldade em lidar com estas questões. Ele viajou para Roma, então a epístola de Paulo aos Colossenses é uma das epístolas da prisão. Ele viajou até Roma, ficou com o apóstolo algum tempo. Nesse tempo ele contou a respeito da igreja em Colossos, dos desafios da igreja em Colossos. O apóstolo Paulo escreveu essa carta para que ele levasse para aquela igreja, orientando aquela igreja a voltar para Cristo Jesus. Mas não apenas isso. No último capítulo, o apóstolo Paulo ainda fala para Epáfras, e leia também essa carta aos Laodicenses. Nós não temos essa carta na epístola, na nossa Bíblia, né? Epístola de Paulo aos Laodicenses. Nós não temos. Mas essa carta aos Colossenses também foi destinada aos irmãos em Laodiceia. Revelando o quê? Que essa crise existencial quanto a pessoa e obra de Cristo e o sincretismo religioso estava virando uma epidemia. Estava tomando as igrejas naquela época. Então, com esse contexto histórico, nós vamos compreender um pouco melhor o texto que nós lemos nesse momento. Então, mesmo assentados,
Leiam, por gentileza, o versículo 9. Amém. Qual tem sido a sua busca? O que você tem procurado como principal realização da sua vida? Desde que nós nascemos, nós sempre queremos mais. Nós sempre queremos melhorar em todas as esferas da nossa vida. É por isso que nós nos capacitamos. Nós temos uma sala de casais, e aqueles que não fazem parte ainda, vocês são convidados. Nós temos alguns irmãos que estão conosco já na caminhada há algum tempo, alguns recentes. Todos vocês são convidados. Nós temos uma sala na escola bíblica dominical que nós temos trabalhado muito a questão do casamento. E qual a finalidade dessa classe? É exatamente nos dar subsídios para que nós consigamos melhorar a vida a dois. Aqueles que estão na faculdade, eles se aprimoram na leitura, nos trabalhos, nos estudos. Aqueles que tocam na banda de louvor, eles têm que ensaiar para que no momento de tocar e adorar a Deus, eles possam oferecer o melhor deles. Alguns fazem especialização na sua área, outros fazem mestrado, outros fazem doutorado. Você compra um carro usado e você quer melhorar aquele carro. Você compra uma casa e você não fica satisfeita com ela. Você fala, precisa disso, precisa daquilo, até que a gente fique alegre. Chegou no ponto que eu queria. Então nós nascemos com essa sede de aprimoramento, de complementação, de melhorar. A grande questão para nós é qual é a nossa prioridade quando nós falamos de aprimoramento, de crescimento, de melhorar a vida. Tudo isso é válido, tudo isso você tem que buscar. Mas acima de tudo isso, eu tenho que buscar a plenitude da presença de Deus. Plenitude significa estar cheio, completo. Sabe aquele momento em que você chegou no patamar pré-estabelecido e você fala, eu venci, eu cheguei onde eu queria. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele fala para a igreja em Colossos, olha, nós estamos orando por vocês para que vocês entendam algo muito importante. Vocês têm que ser cheios do conhecimento de Deus. Porque Paulo entendia que quando nós somos cheios do conhecimento de Deus, nós não estamos suscetíveis ou vulneráveis aos falsos ensinos, ao sincretismo religioso. Nós não estamos vulneráveis aos cristos que são criados, na maioria das vezes, por crentes, por evangélicos. Paulo entendia que estar cheio do conhecimento de Deus é aquilo que traz não apenas sentido para a vida, mas que nos ajuda a viver da forma mais completa que nós podemos pensar. Percebam que o apóstolo Paulo, no versículo 9, ao falar dessa plenitude, desse transbordar do pleno conhecimento de Deus e da sua vontade, ele coloca dois aspectos fundamentais para a nossa vida: sabedoria e entendimento espiritual. E sabedoria é maravilhoso. Porque quando você lê o livro de Provérbios, ele nos dá uma clareza tão profunda e poética da importância da sabedoria para a nossa vida. Tem um momento em que o sábio no livro de Provérbios diz o seguinte: olha,
busque a sabedoria mais do que o ouro e mais do que a prata. Você tem feito isso? Eu tenho feito isso. Eu tenho feito uma escala de valores e de prioridades para a minha vida. E nessa escala de valores e prioridades, o que tem encabeçado essa escala? É a vida com Deus, é a busca pela sabedoria, é a busca em estar transbordante do conhecimento de Deus e da sua vontade. É interessante, porque a sabedoria, ela não se resume apenas às poesias do Antigo Testamento. Quando você vai para o Novo Testamento, e quero falar agora da Epístola de Tiago, ele nos dá uma lição maravilhosa e nos adverte quanto a algumas justificativas que nós temos tido para a nossa falta de sabedoria. E ele diz o seguinte: se você não tem sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá a todos de forma deliberada, de forma abundante. Sabedoria para o apóstolo Paulo é aquilo que nos faz viver de forma digna, que nos faz tomar decisões acertadas, que nos faz viver tanto internamente quanto externamente, sob a direção do Espírito Santo de Deus. Agora tem uma finalidade. Percebam que a oração do apóstolo Paulo, ao pedir a Deus que nós sejamos cheios, transbordantes do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, tem uma finalidade. Versículo 10, leiam por favor. Finalidade. Por que nós devemos ser transbordantes do conhecimento de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado? Segunda pergunta que você precisa responder para o seu coração: você tem vivido para a glória de Deus? Você realmente tem agradado a Deus com a sua vida? Há um contexto histórico muito precioso, que é o livro de Jó. No livro de Jó, capítulo 1, há um relato único e profundamente precioso, quando fala do testemunho que o próprio Deus deu a respeito de Jó. E no primeiro capítulo fala que Deus disse o seguinte: olha, esse é meu servo Jó, quem me busca, quem me serve, eu me agrado dele, ele me teme, ele vive para a minha glória. Quando nós olhamos para isso e tentamos responder a segunda pergunta, eu vivo para a glória de Deus, eu preciso compreender algo fundamental para a minha vida cristã. Se Deus olhar para mim e tiver que testemunhar a meu respeito, Ele vai falar como Ele falou a respeito de Jó. Ele vai falar: eu me agrado do Wagner, porque ele tem me buscado, ele tem me temido. Ele vai falar do André, o André é um jovem que me ama e tem buscado vencer todas as suas inclinações pecaminosas e tem buscado a minha palavra. Ele vai falar da Olga. A Olga é uma mulher que eu amo e que me agrado, porque ela tem buscado o meu espírito e tem buscado a plenitude do conhecimento da minha vontade.
Ele vai falar para a Chiesa. A Chiesa é uma adolescente, uma jovem, que mesmo diante todos os desafios desse mundo, para os jovens, ela tem buscado a espiritualidade na minha presença. Você tem agradado a Deus mesmo no seu casamento, na sua relação e no seu trato com a sua esposa, com o seu esposo? Você tem agradado a Deus no seu trabalho, sendo empregado ou sendo um patrão, um empregador? Você tem agradado a Deus? O apóstolo Paulo trabalha muito bem isso na sua carta aos irmãos em Éfeso. Como deve ser a mulher que teme a Deus, como deve ser o marido que teme a Deus, como deve ser o tratamento dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, e ele fala também do empregado e do empregador, abrangendo toda a realidade social. Mas há uma perspectiva que o apóstolo Paulo não deixa barato, quando ele diz o seguinte: para o seu inteiro agrado. Você vive de forma digna do evangelho que você recebeu? As pessoas têm visto Cristo na sua vida? Há aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, e há uma transformação real na vida dela, e ela pôde experimentar da água que sacia a sede da alma. Ela foi para os samaritanos, ela voltou para a cidade. E ela disse aos amigos da sua cidade: olha, tem alguém lá. E esse homem conversou comigo, falou a respeito da minha vida, ofereceu algo para mim que eu não havia conhecido antes. E aquelas pessoas ouviram e correram até o poço de Jacó, porque elas tinham a mesma sede daquela mulher. E o final do texto de João diz o seguinte: e muitos creram na obra de Cristo Jesus. O que eu quero perguntar novamente é: Jesus tem sido visto na sua vida? Porque essa é a oração. Olha, eu quero que vocês transbordem do pleno conhecimento de Deus, com toda a sabedoria e com todo o entendimento espiritual, para que Cristo seja visto em você, para que Cristo viva em você. Ele finaliza essa intercessão a favor da igreja em Colossos, desenvolvendo o que é viver de forma digna para Deus, para o seu inteiro agrado, com 3 perspectivas. A primeira, frutificando em toda boa obra. Daí você me pergunta: o que é viver para o inteiro agrado de Deus? Paulo responde: a primeira característica é quando você frutifica em toda boa obra. E vocês perceberam, a nossa tradução está no gerúndio, que significa uma ação não terminada. Ou, melhor ainda, uma ação contínua. Então não tem um ponto final aí. É algo que você vai viver diariamente até o último dia da sua vida, frutificando em toda boa obra. O que é a boa obra? Ou o que são as boas obras? Boas obras são tudo aquilo que não vem de nós mesmos, porque o que vem da gente é pecado. Então nós podemos concluir algo: boas obras é tudo aquilo que provém de Deus. É tudo aquilo que nasce em Deus e é compartilhado conosco. Paulo trabalha muito bem isso dentro do fruto do Espírito lá em Gálatas, na Epístola aos Gálatas, capítulos 5 e 6, quando ele trabalha sobre o fruto do Espírito e as obras mortais da carne. O apóstolo Paulo nos dá uma segunda característica dessa vida que é digna do Evangelho que nós recebemos:
crescendo no pleno conhecimento de Deus. Perceberam que há uma insistência? Ele insiste no crescimento, porque Paulo entendia que o verdadeiro crente em Cristo Jesus, ele cresce espiritualmente. Ele não vive uma vida rasa, ele não vive uma vida indiferente, alheia, uma vida empobrecida nos seus pecados. Pelo contrário, a insistência do apóstolo Paulo nos traz um grande desafio, que é buscar incessantemente crescer espiritualmente. E como você faz isso? Vindo aos domingos? Não. Não somente isso, né, Glauber? Não somente isso. Vindo na escola bíblica dominical? Não somente isso. O crescimento espiritual é aquilo que você busca durante a sua semana. Eu tive um professor que enfatizava com uma certa frequência o seguinte: o culto de domingo é o resultado com ele. Eu concordo com ele. Isso me faz pensar que eu devo viver mais para Deus. Lá na rua, lá na vizinhança, lá no condomínio, lá na academia. E quando você olha num parâmetro amplo, você percebe que o mundo está cada vez mais egoísta, egocêntrico. As pessoas estão com um pavio curto. Para a briga é um cisco. E aí você olha para você mesmo e fala: calma aí, eu estou nesse mundo, mas não sou desse mundo. E não sendo desse mundo, eu tenho que ser conduzido por Deus em crescimento espiritual. Ele conclui essa perspectiva dando a terceira característica do que é viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Versículo 11, leiam por favor. Que maravilhoso. E também no gerúndio. Por quê? Porque Deus nos fortalece em todo o tempo. O que seria de nós se Deus nos fortalecesse uma hora sim e uma hora não? Vocês conseguem imaginar, porque eu não consigo, o que seria de nós se Deus se esquecesse da gente um segundo da nossa hora? É por isso que a poesia do Antigo Testamento diz o seguinte: não cochila e nem dorme aquele que te guarda. Deus cuida da gente em todo o tempo. Não é uma obra terminada, em todo tempo, em todo segundo. Você está dormindo, Ele cuida. Você acorda, Ele cuida. Você caminha, Ele cuida. Você sai, Ele cuida. Você volta, Ele cuida. Isso é maravilhoso demais. Então esse é o fortalecimento. Sendo fortalecidos com todo o poder, e esse é o dinamis de Deus, é o poder que só Ele tem, segundo a força da sua glória, não é segundo a sua força, porque nós somos frágeis, nós somos fracos, e o próprio Deus disse ao apóstolo Paulo, num momento em crise, em que ele havia orado por algumas vezes pedindo: Senhor, tira esse espinho na carne. E ele respondeu a Paulo dizendo: a minha graça te basta. E complementou afirmando: porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Daí o apóstolo Paulo diz o seguinte: então é bom ser fraco, porque se na minha fraqueza o poder de Deus é revelado, então convém que ele cresça e que eu diminua, como João havia falado.
Então é somente pelo poder, pela força e pela glória de Deus. Qual o resultado disso na sua vida, Juliana? Versículo 11. Em toda perseverança e longanimidade. O que você mais precisa para os dias de hoje? Nós vivemos lutas. Tem momentos que parecem que elas não vão acabar mais. Nós somos perseguidos no trabalho, na família, na faculdade. O que mais você precisa do que perseverança e longanimidade? Porque longanimidade é aquela paciência além do limite, né? Tem gente que fala assim, limites só o município tem, porque paciência não tem. Para o crente não, tá? O crente mesmo que seja muito difícil, e eu estou falando por mim, paciência não é o meu forte, não é. É por isso que eu tenho que estar ao pé da cruz mesmo. Se eu não estiver aos pés da cruz, eu estou fadado à falta de paciência que eu tenho tão naturalmente. Então, longanimidade é aquilo que nos leva a perdoar 70 vezes 7, 70 vezes 70, 70 vezes 700. E você quer um bom motivo para isso? Né, Luzia? Quantas vezes Deus te perdoa? Você consegue calcular, Paulo, quantas vezes Deus te perdoou nessa semana? Se na oração dos discípulos, Jesus tem uma amplitude na explicação, dizendo porque da mesma forma que vocês são perdoados, vocês devem perdoar, então eu tenho que entender o seguinte, Deus me perdoa tantas vezes que eu não consigo calcular. Longanimidade é isso, é levar-me a uma vida de uma tranquilidade tão grande que eu consigo ter paciência nos momentos mais difíceis e desafiadores da minha vida. Perseverança e paciência, é isso que nós precisamos. E finalmente, versículo 12, a quarta característica de uma vida digna do Senhor e que vive para o inteiro agrado de Deus, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Vamos lembrar? Primeiramente, frutificando em toda boa obra. Segundo, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Terceiro, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força e a glória de Deus. E quarto, sendo grato ao Senhor. E aqui está um grande desafio para nós. Porque gratidão é uma virtude. E é uma virtude muito escassa nos dias atuais. Parece que nós desaprendemos a agradecer. Parece que aquilo que fazem por nós não é nada mais do que obrigação. E isso nós transferimos para Deus. É por isso que você tem um Deus oferecido por esses pregadores da mídia, que é um Deus servo. É um Deus que tem a obrigação de te abençoar. É um Deus que tem a obrigação de te promover no seu emprego. É um Deus que tem a obrigação de te dar a esposa mais bonita da face da terra. É um Deus que tem a obrigação de dar o melhor casamento para vocês. É isso que nós percebemos. Percebam que isso está muito enraizado no movimento evangélico brasileiro. Mas Paulo nos fala algo totalmente diferente. Ele é Deus, ele não é servo. Ele não está aqui para fazer a sua vontade. Mesmo te amando ao ponto de mandar o seu único filho para morrer a sua morte, para que você viva a vida eterna.
ainda assim, Ele não está aqui para alisar os seus pecados, para colocar pano quente em suas falhas. É isso que Paulo está dizendo. Então você tem que agradecê-lo, tem que bendizê-lo. Assim como o presbítero Zé Domingos disse, no momento da nossa dedicação e devoção, por meio das nossas entregas ao Senhor, é chegar a Ele e falar: Senhor, obrigado. O Senhor é bom em todo tempo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem feito infinitamente mais. A vida de gratidão não pode ter intervalos, Yara. Nós temos que ser gratos em todo tempo, porque Deus tem feito infinitamente mais. Agora, eu creio que você pode responder as duas perguntas que eu fiz no início e no meio da exposição. Primeiro, quem é Jesus para você? E segundo, quem é você para Jesus? Que Deus te abençoe e que esta intercessão do apóstolo Paulo possa ser real para as nossas vidas nos dias de hoje. Que cresçamos abundantemente no pleno conhecimento de Deus e da sua vontade, frutificando em toda boa obra para o inteiro agrado de Deus. A Ele toda honra, toda glória, pelos séculos dos séculos. Amém.